Paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Adriano. Estamos aqui nessa oportunidade atendendo ao convite do nosso amigo e irmão presbítero Alisson, os irmãos seguidores aí que acompanham o trabalho que o servo do Senhor vem fazendo no canal Café e Bíblia, e com esse novo quadro, podemos assim dizer, de estar compartilhando a cada semana as lições bíblicas da escola dominical. Está aqui essa lição desse trimestre: os ataques contra a Igreja de Cristo, que a cada domingo temos sido impactados pelas verdades da palavra do Senhor. Está aqui alertando as nossas vidas acerca das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Temos aprendido aos domingos aqui na escola bíblica, cada domingo um tipo de sutileza, e nessa oportunidade o tema que será abordado será a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então nós vamos perceber nesta lição que neste presente século a Igreja de Cristo está sendo atacada pelo diabo através do materialismo e do ateísmo. Então são duas palavras-chave aqui nessa lição. Será apenas um resumo, não vamos nos aprofundar, ler muitas referências, já visto que nós queremos trazer assim uma síntese de toda a lição que será abordada neste domingo. Então o tema desse domingo, lição de número 5, será ministrada nas nossas igrejas no dia 31 de julho de 2022, e o tema: a sutileza do materialismo e do ateísmo. Duas palavras-chave, como já vos falei, e eu quero destacar aqui essas duas palavras-chave que a lição vai estar abordando. A primeira é materialismo e a segunda é do ateísmo. Observe que materialismo é um modo de vida voltado para os bens materiais e para o prazer que ele os proporciona. Meus queridos, materialismo é uma maneira de vida na qual a pessoa que adota esse estilo de vida, ela é uma pessoa voltada para os bens materiais e para aquilo que ele proporciona. Posso dar um exemplo aqui muito forte de materialismo: uma pessoa que é amante do dinheiro, né? Não é muito difícil nós encontrarmos pessoas que dizem: meu Deus é o meu dinheiro, né? Quem manda é o dinheiro que faz tudo, quem tem dinheiro tem tudo. Mas isso é um pensamento materialista. Então, uma pessoa que é materialista é uma pessoa que é focado apenas nas coisas materiais. É uma pessoa que não tem uma vida espiritual. É uma pessoa que não tem uma vida direcionada a Deus. Então, nós já observamos aqui nessa lição que a Igreja de Cristo precisa estar alerta para que nós possamos seguir o que nos diz a Bíblia Sagrada, quando nos afirma: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma verdade bíblica, é um conselho, uma palavra da parte do Senhor, que nós, como cristãos, devemos estar atentos para que não possamos nos tornar materialistas. É verdade, sim, que Deus tem o melhor dessa terra para nós, que Deus tem bênção para a nossa vida, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então nada pode tomar o espaço da nossa vida espiritual, da presença do Senhor na nossa vida com Deus. Queridos, a segunda palavra que vem aqui sendo destacada neste tema desse domingo é o ateísmo. Eu anotei aqui, irmãos, que o ateísmo é o ensinamento ou a doutrina que nega a existência de Deus. O ateísmo
são aquelas pessoas, né, que são ateus e que negam veementemente que Deus não existe. Então, quando a gente conversa com uma pessoa que é ateu e pergunta para ele assim, quem foi que criou a Terra, quem foi que criou o Sistema Solar, quem foi que criou o Universo, nós, crentes em Cristo Jesus, amantes da Palavra de Deus, que temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, sabemos que foi Deus, que existe um Deus criador de todas as coisas. A Bíblia é bem clara no capítulo 1, versículo 1, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, queridos, mas se você passar com um ateu, ele vai afirmar que a ciência vai te dar a provar através de teoria de evolução, mas não vai conseguir. Não vai conseguir alcançar o nível de uma explicação convincente acerca do universo, né? A teoria da evolução é uma teoria científica que os ateus usam muito para querer defender a sua tese de que Deus não existe. Mas nós conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos a Bíblia Sagrada e sabemos que existe um Deus, Criador de todas as coisas, o nosso Deus, no qual o profeta Isaías, no capítulo 40, ele vai citar sobre a grandeza desse nosso Deus. No Salmos de número 70, o salmista vai narrar acerca da grandeza inexplicável do nosso Deus. Então, queridos, são dois ensinamentos, dois modos de vida que estão interligados. Materialista e o ateísta, eles não acreditam, né? Não tem Deus como sua base, não tem Deus como o seu fundamento. A verdade prática vai nos trazer aqui uma palavra muito importante, dizendo tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Uma pessoa que nega a existência de Deus, uma pessoa que tem a sua vida pautada naquilo que é material, fica bem claro, está dominado pelo pecado e os seus olhos estão cegos espiritualmente. Observe que a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que por eles fiquem inexcusáveis. Queridos, é impossível olhar para o universo, olhar para a terra e para tudo que está ao nosso redor e não perceber ou não querer aceitar que foi Deus que criou. Uma certa feita eu ouvi uma palavra de um teólogo dizendo que para ser ateu tem que ser muito crente. Para não crer que Deus existe, tem que ter muita fé. Então, o ateísmo é uma contradição contínua e que não existe fundamentos humanos que não seja através do pecado e através da cegueira espiritual que venha querer afirmar as verdades contidas na Bíblia Sagrada. O texto bíblico em classe, nesta nossa rápida meditação, que será o texto abordado nesse domingo, encontra-se na carta paulina aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus no manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21 diz, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram
e o seu coração insensato se obscureceu. Dizem-se sábios e tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Querido, sempre, todavia, a Igreja de Cristo será pautada pela Bíblia Sagrada, tendo nossa vida espiritual, tendo um relacionamento com o nosso Deus, que o escritor aos Hebreus vai escrever dizendo que todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. A Bíblia vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, está bem claro aqui, logo no princípio desta lição, que será abordada nesse domingo, que o materialismo e o ateísmo são sutilezas. E se nós, como obreiros do Evangelho, devemos estar atentos, porque nós cremos, queridos, que aqui é apenas uma passagem. Jesus disse que subiria ao Pai, prepararia um lugar e voltaria para nos buscar e nos levar para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, materialismo não é nosso modo de vida. Materialismo não é a nossa base é espiritual. A igreja crê em uma promessa em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus ascende aos céus e aparece os varões de branco e diz para os discípulos: aquele a quem você está vendo subir, brevemente voltará para buscar. Então nossa vida não é material. Nossa vida é pautada pela vida espiritual, pela crença em um Deus todo-poderoso, que manda no céu, que manda na terra, que manda debaixo da terra, um Deus que está no controle de tudo, que tem o céu como o seu trono e tem a terra como o escabelo dos seus pés. Queridos, ainda no primeiro tópico, vamos aqui rapidamente a definição, compreendendo o materialismo e o ateísmo, algumas verdades já vos falei. E aqui no primeiro subtópico vai definir que o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual. Lendo essa lição, e nesse ponto aqui dessa lição, eu me lembrei de um professor de filosofia, ateísta, que ele fez uma pergunta, na época bem jovem, na fé, mas eu percebi que ali era uma sutileza de Satanás. Ele fez uma pergunta baseada na filosofia, perguntando quem nasceu primeiro, o pensamento ou a matéria. E ele defendeu ali que foi a matéria. E quando ele disse que primeiro foi a matéria, ele está automaticamente negando a existência de Deus. E nós ali percebemos, que nós sabemos que primeiro que nasceu foi o pensamento. Até porque o evangelista João vai explicar dizendo que Deus é espírito. Então, a projeção do homem, a criação do homem, a projeção e criação da terra foi um pensamento. E um ser espiritual, incorruptível, infalível, autoexistente, que é o nosso Deus. Então, queridos, esta é um ponto muito forte do materialismo. A doutrina que, segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então, o materialista é aquela pessoa que só crê, vamos definir o que é o materialismo, são aquelas pessoas que a única realidade que eles têm é aquilo que é material, negando a realidade do mundo espiritual. Os materialistas, para eles não existe vida nem mundo espiritual. São dotados apenas daquilo que é matéria, que é visível, que é palpável. Logo, vamos aqui também a definição, segundo a nossa lição, sobre o ateísmo. E nosso comentarista aqui vai dizer de uma forma bem simples: o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal, conforme
revelado na Bíblia Sagrada. Observe bem, vê aqui minha Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 12, o que é que vai nos dizer a Bíblia Sagrada. Eles não creem, os ateístas não creem em um Deus que se revela em um Deus pessoal. Observe o que vai dizer aqui no chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, querido, está bem claro. Deus aqui é um ser pessoal e Deus se revelando. Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus. Abraão nunca tinha conhecido a Deus. E Deus se revelou para ele. Logo, o ateísmo negando que Deus é um ser pessoal que se revela, a própria Bíblia já define como uma teoria errônea e precipitada. Deus se revela. Deus veio falar com Abraão. Deus lhe fez promessas. E a própria Bíblia vai nos relatar que esse Deus pessoal e que se revela cumpre toda a palavra que disse para Abraão. Nosso Deus é assim. É um Deus fiel, um Deus que se compromete e cumpre com tudo o que fala nos dias atuais com a nossa vida. Por isso que amamos esse Deus, cremos nesse Deus, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Glória a Deus. Então, queridos, está aqui a definição sobre materialismo e ateísmo no primeiro tópico, segundo a nossa lição, muito recheada. Nós vamos observar aqui agora, do segundo tópico, ele vai abordar quais são as raízes do materialismo e ateísmo. Nós já falamos aqui sobre a definição deles e agora vamos falar quais são as suas raízes. Como é que uma pessoa se torna materialista e ateísta? Como é que a pessoa consegue trilhar por esse caminho? De onde vem isso? Como é que a pessoa, será que ela nasce assim? Não. Vamos aqui para a lição. Ela vai abordar 2 pontos. Então, queridos, vamos aqui às raízes do materialismo e ateísmo. Já definimos o que é. Vamos aqui às raízes. O primeiro subtópico vai nos trazer aqui uma parte falando sobre a consequência do pecado. Como já dissemos, né, irmãos? Pessoa que é materialista, que é ateísta, é uma pessoa que está dominada pelo pecado. Sua natureza pecaminosa, como foi exposto em Romanos capítulo 1, do 18 ao 23, é aquilo que lhe domina. Observe que o salmista vai dizer no Salmos de número 53, no verso de número 1, o salmista vai destacar dizendo: diz o louco, honesto no seu coração, não há Deus, não há Deus. Então, negar a existência de Deus é um sintoma de uma vida pecaminosa. Ter os bens materiais como método de vida é um perfeito exemplo de uma vida dominada pelo pecado, onde não existe uma vida espiritual. Logo, percebemos que, ainda na lição, vai dizer aqui, um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Então, quais são as raízes do materialismo? Primeiro, pecado. A pessoa que está dominada pelo pecado. Segundo, a cegueira espiritual. E a Bíblia é bem enfática nessa parte. Segundo os Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo vai escrever dizendo: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória de Cristo, que é
a imagem de Deus. O Deus desse século aqui, o apóstolo Paulo está se referindo ao diabo. Não é ele quem faz, ele quem trabalha na vida das pessoas, né, destruindo a sua vida espiritual e cegando o seu entendimento. Olha o que diz aqui, nos quais o Deus desse século, com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, está aqui. Quais são as duas raízes do materialismo e ateísmo? Pecado e o segundo, a cegueira espiritual. Agora, no terceiro tópico, vai nos trazer aqui algumas verdades sobre os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. O que é que eles alegam? O que é que eles querem ensinar? Primeiro, como já falamos, ele nega a existência de Deus, né? Eles negam, segundo eles, né, tanto o materialismo como o ateísmo. Como no materialismo não há vida espiritual, o ateísmo diz que não há um Deus. Então, estão aí na mesma linha de raciocínio, na mesma linha de pensamento. O que importa é a vida material para eles e Deus não existe, né? Dois pensamentos com o mesmo sentido. O segundo que eles negam é que o homem é um ser singular. Logo, a Bíblia vai dizer, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais criaturas, reflete a imagem do seu Criador. Existe uma palavra latina que nós, estudando a Bíblia, vamos conhecê-la, que é chamada de imago Dei, né? Que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Os materialistas, como não dão crédito àquilo que é espiritual, não creem. E os ateístas, como não acreditam em Deus, né, eles não vão jamais afirmar que o homem é um ser singular. Mas, como eu falei no início, nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Está no Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. O homem é a imagem e semelhança do seu Criador, do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, queridos, podemos aqui dizer que os seus ensinamentos são nessas duas vertentes, negando a existência de Deus e negando que o homem é um ser singular. Então, isso que nós já vimos aqui a definição, já vimos aqui as suas raízes, de onde surgem os materialistas e os ateístas, e agora os seus ensinamentos, o que é que eles alegam, o que é que eles proferem, o que é que eles pregam. Eles negam a existência de Deus e negam de que o homem é um ser singular. E logo vimos aqui um argumento bíblico no capítulo 1, 26 a 28 do Gênesis, mostrando que o ser humano é a imagem e a semelhança do nosso Deus. Vamos aqui para o nosso quarto e último item da nossa lição, tópico da nossa lição. Já sabemos definir o que é. Já sabemos das suas raízes. Nós já sabemos definir o que é o materialismo e o que é o ateísmo. Nós já sabemos das suas raízes, como surgem, através do pecado e do homem, e a cegueira espiritual do homem. Nós já sabemos também o que é que eles alegam. Negam a existência de Deus e a singularidade do homem. E agora, vamos, nesses minutos que nos faltam, falar-lhes como responder ao materialista e ao ateísta. Ao materialismo e ao ateísmo. Você perguntar, professor Adriano, como eu vou confrontá-los? Quais são os argumentos que compete para mim trazer quando estiver diante de um materialista e de um ateísta, de um ateu? Observe. 2 pontos você pode seguir que está abordado na nossa lição. 2. Primeiro, afirmando as verdades da Bíblia. A Bíblia é a nossa fé de regra e prática. A Bíblia é suficiente. Eu costumo dizer aqui na nossa congregação
a Bíblia é suficiente. É a nossa base. É a nossa regra de fé e prática. Nós não precisamos de outros métodos, de outras ferramentas, apenas da Bíblia Sagrada. Primeiro, afirmando as verdades da Bíblia. Olha o que nos diz a lição. Qualquer resposta ao materialismo e ao teísmo e aos seus derivados, como o neoateísmo, que é o novo ateísmo, precisa partir das escrituras sagradas e da Bíblia, que encontramos a verdade sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram como Deus é criador, sustentador e mantenedor do universo. Apresente para o materialista, para o ateísta, o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, mostrando que Deus é criador de todas as coisas, e aos Hebreus, capítulo 1, verso de número 3. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Foram criados de maneira de que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Através da Bíblia. Primeiro, afirme a Bíblia. Mostre a Bíblia. Anote essas referências bíblicas aí, que são bases fundamentais contra os materialistas e ateístas. A Bíblia. A Bíblia nos ensina, nos exorta. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Use a Bíblia. Por isso, leia sempre a Bíblia. Tenha amor à palavra do Senhor. O salmista disse, medita, esconde a tua palavra, escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus no seu coração, para não pecar e para ter base fundamental contra essas falsas doutrinas. Segundo ponto, irmãos, primeiro é usar a Bíblia, as verdades da palavra de Deus. Segundo, fazendo o uso correto da razão. O que é isso? Vamos lá. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo. Vamos lá. Ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos integrais. A razão faz parte de nosso ser. Devemos usar nossa fé e também a nossa razão quando expressamos a nossa confiança em Deus. Amém? Use a razão. Irmãos, é muito difícil. Todo ser humano nasce crente. Dentro do seu coração, dentro da sua vida, existe a crença em um Deus Todo-Poderoso. Isso é questão de razão. Não é nem de religião, nem de continuidade em cultos, em igreja, não. Isso faz parte da razão. Então use a sua razão. Aquilo que já está em você, que Deus planta em cada ser humano. Aí vem os materialistas e negam, vem os ateístas e negam. Para concluirmos nessa noite, vamos aqui para a conclusão. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutileza de um engano, que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crente não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Sagradas Escrituras, podem romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem chegado o nosso momento. Está aqui a conclusão. Tá certo? Espero ter tido sucesso para que Deus alcance o seu coração
através dessa síntese da nossa lição que será abordada nesse domingo. Deixo aqui meus agradecimentos ao nosso presbítero Ares. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família e a todos os seguidores do canal Café e Bíblia. Para mim foi uma honra estar convosco nessa noite. Deus em Cristo vos abençoe. Domingo, não deixe de estar na escola bíblica aprendendo a palavra do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.